bom dia! Está começando mais um programa Classe Imóveis para você e hoje tem muita coisa bacana. Você vai acompanhar como está sendo feita a rotina de higienização nos condomínios para evitar a disseminação da Covid-19. Itens como tapetes sanitizantes e totens de álcool em gel já fazem parte da rotina de moradores e funcionários. Nós conversamos com uma personal organizer que vai dar dicas incríveis para você deixar a cozinha da sua casa sempre organizada e limpa. E na entrevista da semana vamos falar sobre as inclusões das custas com cartório e do ITBI no financiamento dos imóveis. Como isso pode facilitar o processo de financiamento e aquecer o mercado imobiliário. Também vamos esclarecer as principais dúvidas sobre o home office, como montar o espaço de forma adequada e organizar a rotina de trabalho. Tudo isso e muito mais no programa Classe Imóveis, que já está começando. Olha, nunca o uso de materiais de limpeza foi tão importante quanto no atual momento de pandemia da Covid-19. Nós sabemos que os ambientes e superfícies limpos são condições indispensáveis para manter o contágio do novo coronavírus o mais distante possível. Pensando nisso, alguns condomínios estão investindo em itens de limpeza para garantir mais segurança aos moradores e funcionários. As novidades já foram incorporadas ao cotidiano dos moradores e dos visitantes. Para evitar a circulação de pessoas, os entregadores deixam as encomendas nessa mesa e os condôminos pegam aqui embaixo. Quem entra higieniza os calçados no tapete com água sanitária ou quaternário de amônia e as mãos no totem de álcool em gel. Os prestadores de serviço podem passar pela aferição da temperatura e os 8 funcionários do prédio têm à disposição esse equipamento que mede o nível de oxigenação nos pulmões. Eles fazem o teste rápido a cada 20 dias. Usam luvas, máscaras e protetores faciais e foram muito bem orientados na prevenção do coronavírus. Mediante qualquer sintoma gripal que qualquer funcionário venha apresentar, a gente já afasta e faz a realização do teste rápido. Espaços fechados de uso comum estão interditados. O salão de festas, a academia e a brinquedoteca não podem ser utilizados. A piscina também está proibida. Alguns moradores se exercitam em áreas abertas. Os terraços e jardins são a opção das crianças para aliviar a saudade da escola. Entre o apartamento e a brincadeira tem álcool em gel em todo lugar e tem que passar pelo tapete sanitizante a cada entrada no elevador. No condomínio La Madeleine, um detalhe faz toda a diferença. Os botões do elevador são, sem dúvida, um dos principais pontos de contaminação. E de tanto serem limpos, eles já estavam com um problema. Eles podiam oxidar por dentro pelo excesso de álcool. Aí veio uma solução inovadora, criativa e muito eficiente. Essa capa plástica, feita por uma costureira, que tem velcro nas pontas. A outra parte do velcro foi fixada aqui ao lado do painel. E aí, de uma forma muito rápida, foi possível instalar esse protetor do teclado e agora sim, ele pode ser limpo várias vezes ao dia sem correr o risco de danificar o equipamento. A limpeza aqui virou prioridade. Além dos condôminos serem conscientes dessa necessidade de precaução, eles contam com ajuda e tanto. A síndica, profissional da área de saúde, se antecipou ao protocolo e antes da alta dos preços, com a procura pelos produtos de higienização, fez um grande estoque, o que garante a proteção por um bom tempo. Nessa hora, a experiência de consumidora vale muito a pena. Entrou em cena a velha e boa pesquisa. A gente pesquisou e tentou fazer a comparação, né, da relação custo-benefício para aquele que fizesse o melhor trabalho com um preço um custo mais prático.
É muito importante mesmo manter a limpeza sempre em dia. Olha, a Predial Administradora de Condomínios é uma empresa consolidada com quase 2 décadas de atuação e reconhecida pela atuação em seus serviços, sua qualidade. A Predial quer trazer mais agilidade e inovação para todos os seus clientes através do aplicativo Classicom. Ao baixar o aplicativo, síndicos e condôminos podem ter acesso à assembleia virtual, gerência de receita, controle de manutenções e conservações condominiais, fazer reservas de área de lazer, pagamento de boleto e muito mais. Tudo para facilitar a sua vida. Por isso, baixe agora mesmo o aplicativo Classicom no Google Play ou App Store. Qualquer dúvida, você pode entrar em contato com a Predial pelo site predialadm.com.br ou ligando para o número 86 31 33 5000. Leve ao seu condomínio a tranquilidade de uma administração de excelência. A organização da casa é um fator de extrema importância para o bem-estar. Uma arrumação eficiente ajuda a diminuir o tempo gasto na hora de limpar a residência no dia a dia e ajuda também a trazer uma nova visão sobre o espaço. Mas não há local que mais dá trabalho para manter organizado que a cozinha, não é mesmo? Afinal, a gente está sempre fazendo alguma coisa por lá e na correria do dia a dia acaba deixando a arrumação de lado. Por isso, nós fomos conversar com uma profissional especialista em organização de espaços que deu várias dicas para deixar a cozinha sempre limpa e organizada. Olha só. Muita gente não sabe, mas um lar bem organizado, além de estética, traz também bem-estar. E hoje eu te convido a fazer um tour comigo para conhecer os benefícios de uma arrumação eficiente. E para nos explicar e como também dar várias dicas de como organizar espaço, otimizar o nosso lar e deixar ele mais prático e acessível, a nossa equipe veio até a casa de uma personal organizer, uma organizadora de casas que vai dar essas dicas pra gente, e ela é a Yara. Oi, Yara, tudo bem? Tudo bem, boa tarde, seja muito bem-vindo. Licença. Yara, nesse momento de pandemia, as pessoas estão concentradas mais em casa. Os filhos não estão na escola, estão em casa, muita gente trabalhando de home office. Então, assim, as famílias literalmente estão passando 24 horas do dia dentro de casa, dos apartamentos. As pessoas têm essa preocupação que quando elas estão com a casa organizada, a vida delas fica mais fácil? Com certeza. Eu percebo desde o início da pandemia, né, com as pessoas dentro de casa, literalmente 100%, elas têm buscado um conforto maior. Então, as buscas pelo serviço de organização têm aumentado e pela compra também dos produtos organizadores, para que elas se sintam de fato em casa acolhidas. E aquela paz que é passada pela organização, elas querem sentir. Então, nunca se falou tanto em organização como nesses períodos de reclusão. E a gente, como organizadora profissional, fica feliz em estar ajudando essas pessoas. Hoje a gente separou aqui um cômodo do nosso apartamento para levar essas dicas para vocês. A Yara vai explicar pra gente como organizar a nossa cozinha. Vamos lá? Isso, vamos lá. De cara, Yara, geralmente o que é que as pessoas erram muito? Pronto, as pessoas erram muito quando se trata em bacias plásticas, as famosas Tupperware, depósitos de armazenar. Elas entendem que tem que ter muito, 100, 50 unidades, e elas começam a se estressar para organizar esses potes. Então, a primeira dica é: tenha apenas o que você usa, sem excessos. Isso não é um item de primeira necessidade. Você precisando de algum outro pote, você vai lá e compra. O ser humano tem medo da escassez, né? Isso é fato. Outra dica: tudo que for da altura da sua mão ou a zona nobre, que a gente diz, é o que realmente você usa. Veja, eu tenho aqui os meus potes, que eu sempre uso para armazenar alguma coisa. Tem os copos, que eu pego aqui e já bebo. Tem uma jarra e os kits de sobremesa. Pronto, isso aqui é o suficiente. Quando eu venho para esse lado, a gente já fala em mantimentos, eu também tenho da altura da minha mão tudo que eu preciso para fazer o café da manhã. Então, diariamente não existe um retrabalho. Pega aqui, pega acolá. A sua casa tem que funcionar para você, de forma que seja prazerosa toda a sua demanda diária.
A gente observa que esse espaço da cozinha, por mais que ele seja pequeno, ele é muito organizado, otimizado e ele traz praticidade. A gente consegue observar que nesse pequeno espaço aqui a gente tem a sequência de geladeira, micro-ondas, armário, pia, fogão, lavadeira e tudo de uma forma muito organizada que a pessoa consegue aproveitar muito bem esse espaço. Exatamente, e lembrando sempre, a bancada livre. Né? Quando a gente pensa em organização ou pensa em fazer o seu cantinho de trabalho diário, sempre a sua bancada livre para que realmente as demandas sejam feitas de uma maneira mais rápida. Então, sem grandes quantidades. É o que eu sempre friso, você não precisa de muito para viver. Então, você consegue ter esse conforto muito maior, por mais que o ambiente seja pequeno. Yara, geralmente quais são as maiores dúvidas que as pessoas que te procuram para te dar, pedindo esse help, esse socorro, geralmente elas têm mais dúvida em quê? Elas têm mais dúvidas em panelas, travessas e talheres. Vamos por partes. Quando a gente fala em organização, a gente entende que quando eu abro alguma gaveta ou alguma porta, eu tenho uma visão geral de tudo que eu tenho dentro dela. Se você olhar aqui dentro da gaveta de talheres, cada item tem o seu lugar e você consegue uma visão geral, saber o que está faltando e o que não está faltando. As travessas, a gente indica colocar de forma vertical, como se fosse um livro. Assim também fica mais fácil o acesso, fica mais fácil voltar para o lugar e fica mais fácil a visualização. As tampas, da mesma forma, só que do maior para o menor, e você ainda consegue ver que tem frigideiras, que é uma categoria diferente, mas consegue ser visualizada por conta da disposição delas. Yara, e para limpar tudo isso, existe uma dica também para a gente deixar limpo, organizado? Qual a dica que você traz? Pronto, eu tenho uma soluçãozinha de manutenção que eu uso muito e indico para todas as minhas seguidoras e clientes. É uma solução muito fácil, 500 ml de água, anota aí, 500 ml de água para uma colher de sopa de detergente líquido. É importante que o detergente seja neutro ou incolor, para que não passe a corzinha para a superfície. Então você borrifa num panozinho de microfibra, sem grandes transtornos, e passa na sua bancada, na sua gaveta, na sua geladeira. Isso é para fazer a manutenção diária. Quando a gente fala de limpeza e faxina, já é um produto profissional mais especializado. Viu como é fácil deixar o lar organizado, prático e ainda aconchegante? Eu queria combinar com a Yara para em um outro momento a gente voltar aqui para ter mais dicas. E dessa vez, Yara, eu vou deixar na tua conta para tu escolher qual vai ser o cômodo dessa vez. Perfeito, eu já sei qual que vai ser o cômodo. Closet, o queridinho das mulheres. As mulheres com certeza vão adorar essas dicas. Com certeza. Queria te agradecer pelas dicas valiosas, com certeza deve ter ajudado muita gente. Eu que agradeço a oportunidade, voltem sempre. Com certeza vamos voltar. Pessoal, até a próxima. Tchau, tchau. Excelentes dicas, e nós vamos voltar em breve sim com as dicas de organização do Closet. Mas agora nós vamos a um breve intervalo e na volta tem mais programa Classe Imóveis para você. Vamos falar sobre o mercado imobiliário e as facilidades oferecidas pela Caixa Econômica para o financiamento de imóveis. Nós voltamos em instantes. Quer alugar um imóvel de um jeito rápido e prático? O Plano B te ajuda a encontrar o que você precisa com apenas alguns cliques. Escolhendo o tipo de imóvel, localidade e faixa de preço, o Plano B te apresenta as melhores opções para o que você está procurando. E não precisa se preocupar com fiador, caução ou seguro-fiança. Tudo é feito online e sem burocracia. Alugue fácil com o Plano B. Você sabia que pode ter a gestão do seu condomínio na palma da sua mão? Com a Predial é simples assim. Baixe o aplicativo Classicom e saiba tudo sobre a gestão financeira e administrativa do seu condomínio. Classicom, da sua administradora de condomínios Predial. Decida pela transparência. Acesse predialadm.com.br e saiba mais. Classicom, seu condomínio na palma da mão.
De volta com o Classe Imóveis, olha, eu quero dar um recado para você. Quer alugar ou comprar um imóvel com as garantias da imobiliária mais tradicional do mercado piauiense? Então entre em contato com a imobiliária Rocha & Rocha. Só na Rocha & Rocha você encontra milhares de imóveis com os melhores preços e condições especiais. São 34 anos de atuação, oferecendo sempre o melhor para os seus clientes. Para mais informações, você já sabe, acesse o site www.rocharrocha.com.br e, se preferir, ligue para 86-2106-4545 ou ainda baixe o aplicativo da Imobiliária Rocha & Rocha no Google Play ou App Store. Imobiliária Rocha & Rocha, uma empresa a seu serviço. Olha, e no começo desse mês, a Caixa Econômica Federal anunciou a inclusão dos custos de cartório e do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis, o ITBI, no financiamento da casa própria. Dessa forma, pela proposta apresentada pelo banco, quem desejar comprar um imóvel não precisará ter recursos próprios para cobrir os custos cartorários e fiscais envolvidos na compra de um imóvel, como ocorria até agora. A intenção da medida é dar mais facilidades para o financiamento e, assim, impulsionar os setores ligados a essa atividade. E para falar mais sobre esse assunto, eu converso agora com Pedro Nogueira, presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Piauí, e com Simone Barros, também corretora de imóveis. Bom dia. Bom dia, tudo bom? Bom, doutor Pedro, já é possível perceber que essa medida impulsionou realmente o mercado, aqueceu o setor? Sim, com certeza. O mercado, como qualquer área, né, da atividade econômica brasileira, com a pandemia, sofreram consequências, dependendo até da graves ou um pouco mais leves. Mas o setor imobiliário, a gente ficou surpreso da retomada da atividade econômica no mercado imobiliário já agora em junho, certo? Muitos corretores, muitas imobiliárias fazendo negócios, visitando, tanto na venda como locação. E essa grande novidade, né? Porque uma das situações que dificultava a aquisição do imóvel é o pagamento de recursos próprios de quem vai comprar o imóvel, das taxas do cartório e das taxas de TBI, da taxa de TBI. Não são pequenas, geralmente 5, 6% do valor do imóvel no total, e realmente é um alento para quem vai comprar o imóvel. Bom, doutora Simone, mesmo com a pandemia, a Caixa Econômica registrou nos últimos meses um aumento no volume de crédito imobiliário concedido. Isso representa o que para o setor? Isso representa uma positividade muito boa para o setor, né? Com a Caixa Econômica aí facilitando, dando carência para pagamento das parcelas, como você já falou, as taxas cartorárias, que hoje em dia você pode colocar dentro do financiamento, junto com o ITBI. Isso fez com que os clientes antecipassem suas aquisições, como alguns estavam se planejando para comprar pós-pandemia, fez com que antecipassem. Então, assim, o mercado vem tendo um crescimento muito bom financeiramente, né, no setor imobiliário. E a Caixa Econômica está aí abraçando a oportunidade, juntamente com as facilidades que as construtoras também estão dando. E o conjunto de tudo isso fez com que o mercado permanecesse ou até melhorasse nos últimos meses, né? Tá certo. Doutor Pedro, isso quer dizer que tudo isso que a gente falou aqui, que as pessoas deixaram o receio de lado, mesmo vivendo um momento de muita incerteza, e apostaram na compra de um imóvel? Exatamente. Os juros do mercado imobiliário brasileiro, ele está no menor patamar na última década, né? Nas últimas décadas até a gente pode dizer isso. E a Caixa detém uma fatia de 70% de todo o financiamento imobiliário. E os outros bancos, a Caixa como referência, ela vem reduzindo os juros, e os outros bancos também vêm acompanhando essa redução. Bancos privados e o Banco do Brasil também acompanha, e com essa redução dos juros, a demanda que era reprimida, né, que precisava do crédito, hoje dispõe daquele crédito mais barato e agora está adquirindo seu imóvel, né? Mesmo com a pandemia, mesmo com a situação que a gente está vivenciando sanitária, as pessoas estão confiantes. O senhor sugere que aquelas pessoas que querem adquirir um imóvel, né, ter a sonhada casa própria e tem um dinheirinho já reservado, elas façam esse investimento agora, nesse momento? Esse é o momento. Esse é o momento que está favorável a quem vai comprar. O momento já esteve favorável a quem iria vender, tinha um poder de barganha maior, porque tinha muita demanda, aquela demanda realmente procura, e hoje a gente tem a mudança desse paradigma. Hoje quem vai comprar tem poder, porque ele tem uma entrada, porque ele tem um crédito aprovado, porque ele manteve sua estrutura financeira, e essa pessoa ela vai conseguir negociar com as construtoras, com as incorporadoras e até com
o vendedor avulso, né, o proprietário físico, pessoa física individual. Bom, e essa medida foi anunciada no começo desse mês. Ela já entrou efetivamente em vigor? Negócios já estão sendo fechados graças a essa inclusão das custas cartorárias e do ITBI no processo do financiamento? Sim, as negociações já começaram, né? Até devido mesmo a a facilidade que a Caixa vem dando, então deu uma aquecida no mercado, sim. Como eu já falei, as construtoras parcelando suas entradas aí até em 60 meses. Então, quem realmente estava preparado, antecipou de verdade e sem medo do negócio. Bom, doutor Pedro, então o que se espera para o setor imobiliário a partir de agora em diante, é um aquecimento real, efetivo, né? E que ele retome mais forte do que estava no começo da pandemia, antes da pandemia? Com toda certeza. O ano de 2020, em janeiro, a gente já tinha esse planejamento de melhora, já com a perspectiva de queda nos juros do financiamento imobiliário, e com a pandemia a gente ficou surpreso já com essa retomada e até estagnação durante os principais meses, abril, maio, mas agora em julho realmente teve um acréscimo de vendas e o mercado imobiliário como um todo, construção civil e a venda que as imobiliárias fazem, são grandes geradoras de emprego. Então qualquer governo, qualquer governante que esteja no comando do Executivo, ou até do Congresso Nacional, ele vai ter que adotar medidas de estímulo à atividade imobiliária. Então as perspectivas são as melhores, tanto para quem quer adquirir imóvel, como também para o mercado, né? Exatamente. Muito obrigada a vocês pela entrevista, acredito que foi muito esclarecedora, as pessoas em casa puderam ter mais respostas e até pensar um pouco mais sobre esse momento, né, na hora de comprar um imóvel, que é um momento tão delicado. Muito obrigada. Agradeço, muito obrigado. Obrigada. Tá certo. Olha, agora nós vamos ter um rápido intervalo, mas voltamos para falar sobre home office. Muita gente está com dificuldade de montar um espaço de trabalho e também organizar a rotina. Nós vamos ajudar com as perguntas dos especialistas. Nós voltamos em instantes. Quer alugar um imóvel de um jeito rápido e prático? O Plano B te ajuda a encontrar o que você precisa com apenas alguns cliques. Escolhendo o tipo de imóvel, localidade e faixa de preço, o Plano B te apresenta as melhores opções para o que você está procurando. E não precisa se preocupar com fiador, caução ou seguro-fiança. Tudo é feito online e sem burocracia. Alugue fácil com o Plano B. Você sabia que pode ter a gestão do seu condomínio na palma da sua mão? Com a Predial é simples assim. Baixe o aplicativo Classicom e saiba tudo sobre a gestão financeira e administrativa do seu condomínio. Classicom, da sua administradora de condomínios Predial. Decida pela transparência. Acesse predialadm.com.br e saiba mais. Classicom, seu condomínio na palma da mão.
De volta com o programa Classe Imóveis. Olha, trabalhar em casa tem sido a nova rotina de muitas pessoas devido ao isolamento social imposto pela pandemia de Covid-19. Mas o trabalho home office chegou de uma forma repentina e não deu muito tempo para organizar um espaço da melhor maneira possível. Então, nós vamos saber quais as principais dúvidas sobre organização do local e da rotina no home office. Recebemos as dúvidas através do Instagram, @classeimóveis.ofc. Então, vamos à nossa primeira pergunta. Olha só, posso montar o home office em qualquer lugar da casa? Será que é possível? Vamos saber. Bom, montar um home office em casa, ele requer alguns pontos a se considerar. Por exemplo, você tem que ter uma boa iluminação e você tem que preferir pela iluminação natural. Você tem que ter uma comodidade com a mesa, com a cadeira, com o ambiente, a questão do silêncio. Você tem que trabalhar de maneira confortável e que não vale trazer problemas de saúde com relação à postura. Boas dicas, mas tem mais perguntas. Vamos lá. Tenho que obrigatoriamente ter o meu próprio equipamento de trabalho ou a empresa é que deve disponibilizar? É uma dúvida muito boa. Vamos ver. Bom, isso é uma questão que tem que ser visto entre o empregador e o empregado. Se o empregador quer que o funcionário trabalhe home office e o empregado ele não dispõe dessa estrutura, a empresa deve fornecer. Tudo é uma questão de conversação. Vamos a outras dúvidas dos nossos telespectadores. Tenho muita dificuldade em estabelecer os horários para trabalho e com a correria de casa acabo trabalhando mais à noite. Como posso melhorar isso? Olha, tenho certeza que muita gente está tendo essa dificuldade. Vamos saber. Bom, a escolha do ambiente, organização dos afazeres de casa, concentração, são itens que ajudam bastante na organização do horário. Entretanto, depende muito da atividade. O que não pode é confundir os afazeres e responsabilidades de casa com os profissionais. Deve-se tentar organizar uma agenda, onde você cria as rotinas dos horários de casa com os horários do trabalho. Vamos à nossa última pergunta. Como faço para cobrar hora extra trabalhando em home office? É um pouco complicado, mas tem sempre uma resposta. Na cultura do home office, a grande maioria das profissões elas possuem horários flexíveis, por se tratar de trabalho em casa e as empresas demandarem serviços. Elas demandam serviços e demandam prazos, e esses prazos devem ser cumpridos. Hoje, as empresas que não têm essa cultura por conta da pandemia, elas estão se reinventando para adaptar suas rotinas. Então, a questão da hora extra tem que ser conversado entre o empregador e o empregado. Tá, e essas foram as dúvidas e as respostas. O tema da próxima semana será como adquirir o meu primeiro imóvel. E você já pode enviar suas perguntas através do Instagram, @classeimóveis.ofc e deixar lá nos comentários tudo o que você quer saber sobre esse assunto. Olha, já pensou em alugar um imóvel sem precisar de fiador, calção ou seguro-fiança? Pois é, isso já é possível com o Plano B, uma imobiliária virtual onde você aluga o seu imóvel com muita agilidade. A documentação também é toda online, deixando o processo mais fácil, tanto para quem quer alugar, quanto também para o proprietário do imóvel. Baixe agora mesmo o aplicativo Plano B no Google Play ou App Store e faça o seu cadastro. É muito simples. Encontre o imóvel dos seus sonhos e agende uma visita. Para mais informações, você pode também acessar o site planob.online. Plano B, onde alugar é fácil. Olha, o nosso programa, infelizmente, está chegando ao fim. Muito obrigada pela sua atenção e temos um encontro marcado no próximo fim de semana. Sábado às 9 horas e domingo às 10 horas. Reveja essa e outras edições do programa Classe Imóveis no CV Play. Um excelente dia para você e até o nosso próximo encontro.